Olá, galerinha do quarto ano, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a partir desse momento, aumentem o volume da TV, já deixem os materiais de vocês organizados em cima da mesa, que nossa aulinha de hoje vai começar. Quero ver quem é o menino, quem é a menina que vai participar da aula, que vai ajudar a tia a responder as questões e que não vai perder um segundo da nossa aulinha de hoje. Combinado? Então vamos lá? Então, pessoal, na nossa aula de hoje, iremos estudar o conto popular, certo? Só que antes da gente começar a nossa aula sobre conto popular, a tia vai explicar a fluência da semana, ok? Então, hoje vocês deverão realizar uma leitura silenciosa. Hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto A Tumba da Múmia. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes vocês conseguirem. Então, a leitura silenciosa é aquela só com os olhinhos sem mexer a boquinha, certo? Temos aqui uma princesa maravilhosa fazendo a sua leitura silenciosa em casa, que é a aluna Lilith Elidan Souza Silva, do quarto ano da Escola Municipal Parque Tararé, aluna da professora Georgiana Bacelar. Então, a Lilith, ela adora fazer leituras. Olha que maravilhosa. Então, um beijo para a Lilith. Continue sendo essa leitora maravilhosa, essa aluna participativa que assiste às aulas, que realiza os desafios propostos nas nossas aulas. Um beijo para a professora Georgiana, que sempre está interagindo também com o nosso trabalho e ajudando bastante. E para todo mundo que faz parte da Escola Municipal Parque Tararé, lá na Zona Sudeste. Ok? Então, palmas para a Lilith, maravilhosa. A tia ama receber esses registros de vocês. Então, sempre que puderem, envie aos professores de vocês, que eles enviam até a mim, ok? Então, um beijo também para a mamãe da Lilith, para os pais da Lilith, porque eles sempre permitem que a imagem dela seja divulgada aqui na televisão. Então, continue assim, tá bom, Lilith? E vocês em casa também. Eu quero ver quem é que vai fazer essa leitura silenciosa maravilhosamente bem, ok? Então, vamos ver qual é esse texto. Projeto de fluência do quarto ano, semana 11 a 15 do 10, texto 2, A Tumba da Múmia, de Silvana Menezes. Então, para vocês já irem treinando essa leitura, que tal vocês realizarem a mesma junto com a tia? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Meia-noite, lá foi o Theo e sua turma até a tumba da múmia. Ei, Theo, você não fica com medo da múmia? Meu pai falou que a tal múmia foi avô do avô do avô do avô do meu avô. Então você é neto da múmia? E neto de múmia, o quê? É múmio também? Múmio a ova, neto de múmia é muito valente. Não minta, Theo. Você é tão valente que não tem medo de nada. Eu não temo a múmia, turma. E o que você teme, Léo? Theo não falou nada. Ele ouviu toque-toque. A turma toda ouviu também. Ai, que medo! Theo, você ainda não tem medo de nada? Não temam as batidas na tampa da turma, turma. Na tampa da tumba, turma. A múmia é meu avô. Levantou. A turma toda deu no pé. Theo não foi. Ele que é valente, viu a tumba e falou, vovô! E então, vocês gostaram da leitura do texto de fluência dessa semana? Então, essa é a leitura que vocês deverão realizar, a leitura silenciosa, só com os olhinhos, sem mexer a boquinha, combinado? Então, leiam uma, leiam duas, leiam três, leiam quantas vezes vocês conseguirem. Leitura é treino, certo? Então, façam que nem a aluna Lilith, que a tia mostrou anteriormente, lá da Escola Municipal Parque Tararé, a aluna da professora Georgiana, maravilhosa, que ela sempre realiza as leituras direitinho, conforme a tia vai explicando aqui na TV. E ela adora ler, certo? Então, está de parabéns. Então, hoje, a gente vai falar de conto popular, iremos falar de conto popular, mas antes da gente entrar nesse assunto do conto popular, vamos relembrar o que é conto? Então, o conto, ele é um texto narrativo curto, certo? Onde uma história se desenvolve com base em um enredo, certo? Então, esses contos, eles podem ser contos de humor, contos de suspense, conto popular, contos de fadas, contos psicológicos, dentre outros, ok? Então, pessoal,
a tia vai relembrar alguns elementos da narrativa que são comuns a todos os contos, ok? Então, são características gerais dos contos. Então, temos o personagem, que é a pessoa que pratica a ação dentro da história, então é com quem essa história acontece. Temos o espaço, que é o local onde essa história acontece, é onde essa história acontece, certo? Então, esse espaço, só relembrando que o espaço de um conto, ele é delimitado pelo fato de um conto ser uma narrativa curta. Então, ela ocorre com poucos personagens e em poucos locais, podendo ser em uma floresta, em um lago, em uma praça, em um parque, ok? O narrador, que esse narrador pode ser um narrador observador, que ele conta a história, mas ele não participa da história, então ele conta a mesma em terceira pessoa. Ou ainda pode ser um narrador personagem, que ele conta a história, mas ao mesmo tempo ele é personagem daquela história, então ele conta a mesma em primeira pessoa. E ainda temos o narrador onisciente, que ele conhece a história e todos os envolvidos na mesma, ok? Temos o tempo, que esse tempo pode ser determinado ou indeterminado. Então, o tempo determinado é quando sabemos quando aquela história aconteceu, certo? Que é um tempo marcado. Ou ainda um tempo indeterminado, quando não há como saber quando essa história aconteceu. Que ela pode ser fruto da imaginação do narrador, dos personagens. Quando eu digo assim, por exemplo, há muito tempo. Mas que tempo foi esse? Quando eu digo era uma vez, mas que vez foi essa, certo? Então, esse tempo, ele pode ser determinado ou indeterminado. E o enredo, certo? Que é como se desenrolam as ações dentro da história. Então, esse enredo, ele é dividido em início, meio e fim, ok? Então, no início, há uma apresentação inicial de alguns elementos da narrativa, como os personagens, o local, o tempo, certo? O meio é o desenrolar das ações dessa história, ok? Essa história vai se desenrolar com base na apresentação inicial ou ainda quando surge um problema na história. Temos o clímax, que é o momento máximo de tensão da história em que tudo pode acontecer, e o desfecho, que é o final, é o desenrolar dessa história, é como ela se resolve, podendo ser um final esperado ou ainda um final totalmente inusitado e inesperado. Então, se vocês observarem, os elementos da narrativa, elas formam um nomezinho que vocês vão lembrar sempre, quando vocês forem relembrar os elementos de um conto, certo? Então, temos aqui a regrinha do pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e E de enredo, ok? Quero ver agora quem é que vai esquecer o nome desses elementos. Acredito que ninguém vai esquecer. Então, os personagens é com quem aconteceu a história, o espaço é onde aconteceu, o narrador é quem narra essa história, o tempo é quando aconteceu e o enredo é como aconteceu essa história, como se desenrolou esses fatos, ok? Então, a estrutura, temos a apresentação do enredo, que é a introdução, certo? Então, nesse momento, há uma apresentação inicial com o nome dos personagens, o local onde aconteceu, quando aconteceu. Temos o desenvolvimento dos acontecimentos, que chamamos de desenvolvimento, certo? Que é como essa situação inicial irá se desenrolar, se é com base na apresentação que foi feita já no início ou com base em um problema que surge na história, que chamamos de conflito, certo? Temos também o clímax, que é o momento máximo de tensão dessa história, em que o leitor ele não tem aquela ideia de como essa história irá terminar, podendo ser um final esperado ou não. E temos o desfecho, que é a conclusão da história, que é como essa história irá se desenrolar, como ela irá se resolver, certo? É como esse problema, o conflito será resolvido, podendo ser um final feliz, um final esperado ou um final totalmente inusitado, certo? Então, agora vamos entrar dentro do conto popular. Então, pessoal, o conto popular é uma narrativa curta, certo? Que ela é constituída com base no folclore de um povo, na cultura de um povo, certo? Então, essas histórias, elas nascem na tradição oral e elas são transmitidas de geração em geração. Então, elas são criadas, certo? E difundidas com base na imaginação do povo.
Então vamos aprender um pouco das características de um conto popular, certo? Lembrando que ela surge do imaginário de um povo, ok? Então ela possui o objetivo ao mesmo tempo de divertir e ensinar alguns aspectos importantes da vida. Então ela tem esse objetivo de entreter e ao mesmo tempo de educar. Ou ainda ela pode apresentar uma reflexão sobre alguns aspectos da sociedade e da cultura. Então, o conto popular no Brasil, ele sofreu influência africana, indígena e portuguesa, certo? Transmissão cultural, então é uma transmissão oral que vai passando de geração para geração, certo? Linguagem informal e com marcas da oralidade, justamente por esse fato de ser um texto de tradição oral, que vai sendo falado, então muitas vezes possui marcas da oralidade com expressões populares de acordo com a cultura de um determinado povo, certo? Pode revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois como são histórias bem antigas, que foram transmitidas de geração a geração, ela pode apresentar alguns elementos da história, certo? Refletindo como é que as pessoas viviam antigamente, os seus hábitos, os seus costumes, certo? Então, esse texto também ele pode aparecer com base no discurso direto e indireto. O direto é quando o narrador apresenta a fala do personagem tal qual ele falou. Vamos ver aqui um exemplo direto. Joana falou: eu volto aqui amanhã. Eliseu confessou: estou com sono. O indireto é quando o narrador ele vai apresentar a fala do personagem, ele fazendo uma citação dessa fala, ok? Então, Joana falou que voltava lá no dia seguinte. E Eliseu confessou que estava com sono. Então, vocês entenderam a diferença do discurso direto para o discurso indireto? Muito bem. Então, geralmente no discurso direto aparece a fala do personagem ou antecedido de travessão ou de aspas, certo? E no indireto, o narrador já faz uma abordagem que fala indiretamente como foi que aquele personagem falou, ok? Então, vamos ver um exemplo? O menino e o padre. Quem é que vai fazer essa leitura junto com a tia? Vamos lá? Então, do que será que fala essa história? De um menino e um padre? E parece que o padre está com muito calor, não é mesmo? Está aqui no sol quente. Será que ele está em Teresina, pessoal? Então, vamos descobrir? O menino e o padre. Um padre andava pelo sertão a cumprir o seu magistério, ou seja, a catequese, e como estava com muita sede, aproximou-se de uma cabana e chamou por alguém lá de dentro. Veio então lhe atender um menino muito mirrado. Bom dia, meu filho, você não tem por aí uma aguinha para o padre? Água tem não, senhor. Aqui só tem um pote cheio de garapa de açúcar. Se o senhor quiser, disse o menino. Serve, vá buscar, pediu-lhe o padre. E o menino trouxe a garapa dentro de uma cabaça. O padre bebeu bastante e o menino ofereceu mais. Meio desconfiado, mas como estava com muita sede, o padre aceitou. Depois de beber, o padre, curioso, perguntou ao menino: me diga uma coisa, sua mãe não vai brigar com você por conta dessa garapa? Briga não, senhor. Ela não quer mais essa garapa, ia jogar fora porque tinha uma barata morta dentro do pote. Surpreso e revoltado, o padre atira a cabaça no chão e esta se quebra em 1000 pedaços e furioso ele exclama: moleque danado, por que não me avisou antes? O menino olhou desesperado para o padre e então disse em tom de lamento: agora sim eu vou levar uma surra das grandes, o senhor acaba de quebrar a cabacinha de vovó fazer xixi dentro. Meu Deus! Então, é um conto popular do Nordeste muito conhecido em quase todas as cidades do interior de Pernambuco ao Maranhão. Então, a origem é desconhecida. Então, olha aqui o padre, ó, eita, garapinha boa. Mal sabe ele de onde é que vem essa garapa, né? Então, vocês gostaram desse conto? Quero ver quem foi que prestou atenção direitinho em todos os elementos, que vamos fazer uma análise agora desse texto. Combinado? Que eu quero ouvir vocês respondendo bem alto daí de casa. Então, vamos lá. Esse texto é um exemplo de letra A, crônica, letra B, receita, letra C, conto popular ou letra D, conto de suspense?
E então, pessoal, acabamos de ler um exemplo de quais desses gêneros textuais? Quero ver quem vai responder. Então, quem acha que a letra A levanta a mão, quem acha que a letra B levanta a mão, quem acha que a letra C levanta a mão e quem acha que a letra D levanta a mão, ok? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Acertou quem falou letra C, conto popular. 2. Qual o objetivo de um conto popular, pessoal? Objetivo, qual o intuito de um conto popular? Para que ele serve? Vamos lá? Qual a sua finalidade? Então, vocês disseram que o texto anterior que fizemos a leitura é um conto popular, mas qual é o seu objetivo? A tia apresentou essa informação no começo da nossa aula. Então, ele possui o objetivo de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida, certo? Vocês gostaram do conto anterior? Eu vi que muita gente riu, né? Tadinho do padre. Então, próximo. Qual a linguagem utilizada no texto? É uma linguagem mais formal? Uma linguagem mais coloquial? Então, qual é a linguagem utilizada? A linguagem que segue as normas da nossa língua portuguesa, uma linguagem mais despreocupada, despretensiosa. Vamos lá? Qual foi a linguagem utilizada? Então, foi uma linguagem informal, certo? Que é uma característica do conto popular, pois por ser um texto de tradição oral, ou seja, que é falado, que é transmitido oralmente de geração em geração, ele possui muitas marcas da oralidade, certo? Quem são os personagens da história? Então, quem é que pratica a ação dentro da história? Com quem essa história acontece? Vamos lá? Perfeito, com o menino e o padre. Questão 5. O narrador desse texto participa da história como personagem? Então, ele é um personagem dessa história ou ele apenas conta, mas não participa dessa história, ele apenas observa? Vamos lá? Ah, isso mesmo, não. Ele é um narrador observador, ou seja, ele conta a história, mas ele não participa da mesma, então ele conta a história em terceira pessoa. Em qual local a história se passa, pessoal? Onde é que essa história se passa? É uma praça, uma floresta, um sítio, um parque? Então, qual é esse local onde essa história ocorre? Vamos lá? Quero ver quem vai acertar. Muito bem, no sertão. Próxima questão. Leia o trecho do texto. E furioso ele exclama. A palavra destacada tem o mesmo sentido de. O que significa essa palavrinha furioso? De calmo? De sossegado? Bravo ou descansado? Então, vamos fazer a substituição de cada palavrinha dessa para ver qual palavrinha a gente pode trocar por furioso e a frase continuar no mesmo sentido, ok? Então, vamos lá. E calmo ele exclama. Será que ele estava calmo? E sossegado ele exclama. Será que ele estava sossegado? E bravo ele exclama. E descansado ele exclama. Então, letra A, B, C ou D? Alguém que está furioso. Ele está? Muito bem. Ele está bravo, certo? Está com muita raiva. Então, pessoal, só relembrando a nossa aula de hoje, relembramos as características do conto, certo? Que possui os personagens, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Aprendemos que o conto popular, ele nasce da tradição oral, certo? Então ele nasce da cultura de um povo, dos elementos folclóricos, e ele serve tanto para divertir quanto para ensinar. Então, na nossa próxima aula, na nossa aula 2 de hoje, vamos fazer o momento da leitura de leite, a hora da atividade, que eu quero ver quem é que vai ajudar a tia a responder todas as questões, porque eu vi que vocês já estão feras nesse assunto, não é mesmo? E temos um desafio hoje. E no final ainda temos outra surpresa, certo? Temos a nossa mensagem final também, que eu sei que vocês adoram. Então, o que a tia vai pedir para vocês agora? Então, pessoal, agora vocês irão aproveitar esse momento para ir ao banheiro, beber uma água, pois na nossa segunda aula de hoje teremos o momento da nossa
atividade. E aí sim a tia quer ver quem foi que aprendeu tudo direitinho sobre esse assunto, que vai me ajudar a resolver as questões, resolver o desafio. E lembrando que temos uma surpresa no final da nossa aula de hoje. Combinado? Então já deixem os livros, os materiais, o caderno em cima da mesa, aproveitem para fazer as anotações importantes da aula. A aula ainda não terminou, certo? Temos a nossa aula 2 de hoje. Então espero vocês aqui, até daqui a pouquinho e tchau, tchau!